Eu te agradeço, Senhor, pela sua presença que já está aqui. Pai, venha tocando nos nossos corações, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa ministrar nessa noite uma porção de um despertar. Eu oro por uma porção de avivamento no nosso coração. Eu oro por corações em chamas, papai, que faz tudo mudar, Senhor, aonde estamos, através do nosso posicionamento, através do quanto oramos no secreto com o Senhor. O Senhor é maravilhoso, Pai, nós te rendemos toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje irei falar sobre um avivalista. Gente, eu coloquei algumas imagens aqui no slide, pode não estar muito boas as imagens, mas as imagens é justamente para a gente conseguir fixar bastante. Porque quando... Dá para perceber, né? Que essa fase dos primeiros preletores, a gente tem falado bastante sobre avivalista. E eu percebo que a galera aproveita para ir tomar uma água, para ir no banheiro, mas eu acho que é o momento mais essencial, porque às vezes a gente não para em casa para poder estudar algum avivalista, mas aqui no culto a gente tem, né, o privilégio de saber bastante informação e saber como se posicionar, né, pessoas que se posicionaram e fizeram a diferença no seu país, inclusive. Evan Roberts, ou melhor, o avivamento galês. Eu me apaixonei de verdade pela história de Evan Roberts. Vamos começar. Vamos ver se está passando isso aqui, né? Ixi, nem vai. Passei para mim? Ok. Evan Roberts, ele nasceu no país de Gales em 8 de junho de 1878. O interessante de Evan é que... Melhor, Evan Roberts, ele nasceu em uma família humilde, ele nasceu em um lar cristão, com princípios cristãos, porém ele nasceu assim, trabalhando. Aos 11 anos, ele começou a trabalhar com o seu pai na mina de carvão, e ele trabalhava, apesar das durezas da vida, ele não deixava o momento dele com o Senhor. Normalmente nós colocamos culpa na nossa rotina de não ter uma vida constante de oração, mas um rapaz jovem, desde muito pequeno, com uma rotina muito agitada, de verdade muito cansativa, mas ele não deixava de ter o seu coração firmado no Senhor. Pode passar. Eu trouxe um pequeno mapa aqui para vocês conseguirem entender onde fica localizado o país de Gales. Falando um pouquinho sobre o país de Gales, é um país que, assim, já possuía, né, alguns princípios bíblicos, religiosos, mas era um país que estava necessitando de um reavivamento. Então, eles eram muito focados na religião e eles acabavam se confundindo, mas eles precisavam de um despertar. E o mais interessante é que o Senhor, ele já estava tocando no coração de Evan Roberts, desde muito novo, a orar pelo seu país. Isso é muito interessante, porque ele poderia estar, né, clamando por algo para ele mesmo, mas ele clamava pelo país. Senhor, aviva esse país. Aviva o país de Gales, que já tinha princípios cristãos, mas eles tinham se perdido ali no meio. Pode passar. Ok. Agora... uma vida de oração que gera frutos. A vida de oração no secreto é o que faz tudo acontecer. Evan Roberts, ele vivia uma vida de joelhos, mas dentro do quarto. Normalmente a gente acha que uma vida de oração é aquela vida que a gente vem aqui e fala para todo mundo, olha como eu oro muito. Mas, na verdade, a vida de oração é aquela dentro do seu quarto, é o preço que você paga dentro do seu quarto para poder ver algo acontecendo, e o Senhor, ele honra. Então, ele viveu, né, a sua adolescência, a sua juventude em oração profunda. Pode passar, por gentileza. Ministério. O ministério. Gente, agora começa tudo. Como começou o ministério de Evan Roberts? Evan, ele estava numa conferência de jovens, e lá estava tudo acontecendo, mas de repente ele escuta uma oração que diz, dobra-nos, Senhor. E o que significa dobra-nos, Senhor? É de verdade o Senhor nos quebrantar, é o Senhor vir e quebrar tudo que está dentro da gente, que a gente acha demais, esse orgulho. Senhor, nos
quebra. Senhor, dobra-nos, faça-nos honrar o seu nome. Então, nesse momento, Evan Roberts começou a ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo e ele começou a ter certeza do ministério dele. Então, ele volta, né, sai dessa conferência, ele volta para a cidade dele. E ele começa a participar de pequenos grupos de orações com os jovens. Olha que legal, ele começa a cuidar desses jovens. 1904, eu acredito que ele não vai ter aqui, mas ele já tinha uns 26 anos por aí, quando ele começa o ministério dele. E ele começa a cuidar de jovens e ele começa a, enfim, nessas orações, falar várias orientações. Eu trouxe 4 orientações no próximo slide, por favor, sobre as orientações de Evan Roberts. A primeira orientação era para esses jovens nessas reuniões: confissão de pecado e arrependimento. Essa aqui é a ideia que Evan, ele passava para os jovens e para a igreja mesmo, nas reuniões que ele ia, de como o avivamento ele pode vir através desses 4 pontos. Confissão de pecado, quando você confessa, quando você se arrepende, quando você se entrega. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso, mas ele falava sobre o verdadeiro arrependimento. A próxima orientação seria remover toda dúvida. É quando você tira todo aquele, será que é do Senhor? Será que não é? Será que é do Espírito Santo? É você se entregar por completo na presença de Deus, você se entregar por completo na pessoa do Espírito Santo. Ele tinha muito foco na pessoa do Espírito Santo, no batismo, que a gente chama o pentecostal mesmo. E a terceira orientação, que era uma obediência, eu coloquei radical porque eu acho muito legal essa palavra, uma obediência radical. Então, quando o Espírito Santo, ele falava, era a hora de acontecer, era a hora de deixar fluir, porque era a obediência que fazia tudo acontecer. E confessar publicamente o Senhor Jesus Cristo. É você, de fato, confessar que você aceitou o Senhor e se entregar totalmente a Ele, publicamente. Será que vai? A presença de Deus aumentava a cada reunião e o fogo se espalhava. Gente, essa imagem aqui eu amei. É a Capela Moriá, onde aconteciam as reuniões, onde estavam os jovens. Só que esse fogo começou a se espalhar. Como você pode ver, já estava a cidade, mais ou menos, né? Porque a imagem está um pouco... Mas, enfim, estava a cidade toda já indo para essas reuniões. Eles já estavam participando junto com os jovens. Então, era aquilo, né? Eles viviam aquela presença de Deus e espalhava para um, espalhava para outro. Em algumas pesquisas que eu fiz, tinha alguns relatos, né, que fica das pessoas, e elas falavam que os cultos aconteciam de forma totalmente natural. Na verdade, não era um cronograma. Os próprios testemunhos já estavam acontecendo e a galera chegava para saber o que era aquilo ali. E, de repente, eles sentiam a presença de Deus e ficava por lá mesmo. A oração de Evan Roberts... Ixi! Passa aí, gente. Aí. Envia o Espírito Santo agora mesmo, para a glória de Jesus Cristo. Essa oração era forte, então ele sempre orava repetidamente, todas as vezes. Envia o Espírito Santo agora mesmo, para a glória de Jesus Cristo. Então, essa oração fazia com que as pessoas elas fossem inundadas. De fato, elas repetiam e elas eram completamente inundadas. E as reuniões começavam a acontecer nas minas de carvão. Lembra que eu falei que ele trabalhou lá nas minas de carvão? Essas reuniões começaram a acontecer de forma muito natural. Essas reuniões de oração. Aqui é uma reunião de oração que estava acontecendo, como a gente pode ver aqui na imagem. E está um pouco embaçado, né? Nas minas de carvão que realmente aconteciam. Então as pessoas elas chegavam e elas começavam a orar. E esses são os efeitos do verdadeiro avivamento. A gente tem aquilo, né? O que é e o que não é avivamento. E hoje eu trouxe o que é avivamento. Uma verdadeira transformação na sociedade. Talvez não seja muitos choros ou muitos gritos, mas talvez seja um caráter sendo transformado. E é isso que nós podemos ver o que aconteceu na sociedade. Esse fogo, ele não ficou só no país de Gales, ele ficou reconhecido mundialmente. Os jornais só falavam sobre isso, porque era de verdade surreal o que estava acontecendo, mas o Senhor estava com eles. Como podemos ver, reduziu a taxa de criminalidade.
Abandono de vícios em álcools e bares fechados. A galera simplesmente não ia mais para bares, não ia mais para festas, eles preferiam ficar na presença de Deus, ficar orando, porque o prazer deles era estar na presença de Deus. O prazer deles não era ir para outros lugares, era simplesmente ali. Eles têm alguns jogos que são bem famosos lá no País de Gales, que eu não me recordo o nome agora, e esses jogos eles estavam sendo cancelados, simplesmente porque as pessoas elas preferiam estar na presença de Deus do que ir para esses jogos. E o melhor, que eu deixei por último, os animais, eles não estavam mais obedecendo os seus donos, porque naquela época, enfim, o cavalo, como exemplo, ele era usado, né, para trabalho ainda hoje, mas lá com muita mais frequência. E os homens, eles eram super brutos, então eles batiam nos cavalos, eles xingavam muito. Então, quando o avivamento começou a se espalhar, as pessoas, a partir do caráter transformados, elas deixavam esses palavrões de lado e começavam a ter um caráter, de fato, moldado. Então, eles não xingavam mais, não falavam mais palavrões, mas eles começavam a agir, né, de uma maneira diferente. E os animais não estavam entendendo mais nada. Isso é o que acontece quando uma pessoa se posiciona em oração no secreto por um país. As pessoas são transformadas, ninguém entende nada, mas o caráter é mudado. Por último, siga o slide, pai. A chama que ardeu no coração de Ivan não apenas transformou sua vida, mas incendiou uma nação inteira com o poder de Deus. A chama e o amor que você tem dentro do seu coração e a oração que você faz todos os dias dentro do seu quarto, clamando por um avivamento no seu país. É isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor quer, que através do fogo que arde em nossos corações, as pessoas elas sejam inundadas e a nação seja transformada. Amém?